Muito bom dia, gente. Deus abençoe poderosamente. Bom dia, Eduardo. Hoje, quando acabar a live, já mando o cronograma de oração. Não esqueci de você não, Eduardo. Essa semana eu esqueci de todo mundo, negão. Bem, gente. Que bom que vocês estão aí, cara. Que bom. Muito bom tê-los aí. Glória a Deus. Graça e paz, Jéssica. É isso aí, Eduardo. Tô ligado. Mas que hoje, né? Estamos fechando hoje, né, filho? 21 dias que nós estamos aí. Para a glória de Deus juntos, né? Vamos tentar fechar hoje aí com... Tentar pincelar para vocês aí uma coisa muito rica hoje, muito rica. E em nome de Jesus, tendo como resultado aí desse tempo aí, estamos juntos. Bom dia, Tainara. Bom dia, Dinho. É isso aí, gente. Glória a Deus. Esperando só o povo entrar aí para a gente poder dar início aqui no nosso estudo de hoje, nossa reflexão, né? Não chega nem a ser um estudo, não, uma reflexão, né? Para a gente poder caminhar aí mediante aí o conhecimento da palavra do Senhor, nós levantarmos o nosso clamor juntos. Bom dia, Neia. Bom dia, Flávia. Muito bem. Edmar. Bom dia, negão. Miriam. Bom dia, Johnny. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu já quero aproveitar a oportunidade de dizer, se vocês tiverem uma caneta perto de vocês aí, é bom ter uma canetinha hoje aí pra vocês. Eu não vou prolongar não, tá, gente? Fica tranquilo. É aquilo que eu falei, só vou pincelar alguns assuntos aqui, mas a intenção é instigar você mesmo, despertar você para você depois se aprofundar mais aí nesses assuntos aí. É assunto que não tem como eu numa manhã enxugar ele não, porque é pano de manga demais. Muito bem, meu povo lindo, Danuzi, bom dia. Glória a Deus, glória a Deus. Yeshua, tudo aqui. Bom dia, Maria. Tudo bem, minha irmã, na Santa Paz? Bom dia, João. Glória a Deus. Vamos orar, gente? Em nome de Jesus, acho que já dá para a gente começar. Na glória de Deus. Vamos começar, vamos orar. Em nome de Jesus, o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Nosso 21º dia de jejum. Estamos rompendo, gente. À meia-noite de hoje para amanhã. A gente encerra o nosso jejum aí de 21 dias. A glória de Deus, um momento de gratidão, um dia de gratidão, Senhor. 21 dias que nós estamos juntos aí clamando ao Senhor, né? Em nome de Jesus. Feliz por ter você, feliz sou eu, primo. Privilégio é meu, muito feliz. Até comentei com alguns irmãos aqui da igreja que eu estou muito feliz de ver vocês aí do Rio de Janeiro com a gente nessa live aí de 21 dias. Poxa, muito feliz mesmo, muito feliz de poder compartilhar com vocês aí algumas coisas da Bíblia. Espero que possa ter acrescentado muito na vida de vocês aí, né? Eu estou muito feliz de coração de ter vocês aí do Rio, a irmã Cláudia lá da Bahia. Tem gente até do Rio Grande do Sul participando das lives, gente. Lá do Rio Grande do Sul, lugar ruim, feio pra caramba, chamado Gramado. Meu Deus do céu, que lugar feio aquele, gente. Gramados é muito feio.
Só Deus, quem já foi lá sabe como é que aquele lugar é feio demais. Pra dizer o contrário, né? Gramado, meu Deus, lugar turístico, nem parece que é Brasil, gente. Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Danúcio, pastorzão, tô inspirado hoje. Tô inspirado sim, gente. Tô inspirado sim. Bom dia, prima Vanessa. Que bom que vocês estão aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, gente? Vamos orar. Pai, pedimos a tua direção, pedimos a tua ministração. Que o teu Espírito Santo nessa manhã venha falar conosco. Que nada que venha sair dos meus lábios seja do Márcio, mas seja vinda do trono do Senhor. Em nome de Jesus, queremos trazer um pouco do conhecimento sobre níveis de batalhas que nós estamos envolvidos e que muitas vezes, por falta do conhecimento, às vezes até mesmo somos atingidos. Mas nessa manhã queremos pedir que o teu Espírito Santo venha nos ensinar a tua palavra, venha ministrar a tua palavra em nossos corações, que a semente da tua palavra possa germinar nas nossas vidas, que o teu Espírito Santo continue, meu Pai, regando a semente que foi plantada durante esses 21 dias, e que o Senhor continue dando crescimento a essa semente até que venhamos produzir até 100 por 1, Senhor. Em nome de Jesus, queremos declarar os nossos lares blindados pela presença do Senhor, para com anjos do Senhor, os nossos lares blindados, meu Pai, da presença do Senhor, que se cumpra o que Oséias mesmo disse, que o Senhor será como um muro de fogo ao redor do teu povo. Que a tua presença, anjos do Senhor de guerra, estejam envoltos das nossas casas, dos nossos lares, seja no Rio de Janeiro, seja na Bahia, seja aqui em Cachoeira do Itapemirim, seja lá em Gramado. Enfim, Deus, aonde a tua palavra estiver chegando essa manhã, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da nossa casa, que em nome de Jesus seja neutralizado todos os dardos inflamados que possam nos entristecer, meu Pai, nessa terra, e que a presença do Senhor seja notória nas nossas vidas. Em nome de Jesus pedimos que a nossa mente esteja cativa à presença do Senhor. Eu peço, Senhor, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, povo. Estamos mais uma manhã aí para nós compartilharmos algumas coisas, né? Se você puder já ter sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, eu quero, em nome de Jesus, ler do verso 10 ao verso 12, certo? E aí a gente vai, como eu disse, eu vou pincelar alguns conhecimentos aqui, né, sobre alguns níveis de batalha, né, que nós travamos e que com certeza durante esses 21 dias nós estivemos envolvidos neles, embora para a glória de Deus, blindados pela presença de Deus, guardados pela presença de Deus, e eu espero em nome de Jesus que continuemos assim, né? Então, se você não der tempo de você abrir, você só anota para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, e aí vai dar para mim compartilhar bastante coisa com os irmãos. Lembrando que o que eu quero compartilhar aqui nessa manhã são estudos, né, que a gente faz, e que se eu fosse detalhar todos eles, com certeza a gente ficaria mais 21 dias só estudando eles, então não dá. Eu só vou enxugar para você ter um nível de conhecimento de algumas coisas. Algumas coisas eu vou trazer para você, eu vou tentar depois, eu não sei se eu consigo colocar um link, né, de um vídeo que tem no YouTube, né, e aí você depois vai poder acessar lá e você vai poder ver o que foi feito aí no ano de 2016 nas Ilhas Suíças, né, vamos dizer assim, e aí você vai tomar um conhecimento do nível de batalha que muitas vezes é travada no mundo e nós não sabemos de onde vem, mas todos eles têm o seu alvo. Então, tá aí, né? Tia Lelê, bom dia. Sueli, bom dia, gente. Muito bom dia. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Só um momentinho. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha bem, vou repetir o verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra, presta atenção, e sim contra principados, potestades, contra príncipes das trevas e contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vou repetir. Contra principados, potestades, contra príncipes das trevas, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muito bem, queridos. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que, querendo ou não, eu já disse isso aqui um pedacinho na live, que querendo ou não, o ser humano ele está envolvido numa batalha chamada também batalha espiritual. Todo ser humano nessa terra está envolvido em uma batalha espiritual. O fato é que quanto mais cedo adquirimos conhecimento desses níveis de batalhas que nós estamos, menos ficamos propícios aos ataques que o diabo tem muitas vezes contra as nossas vidas. O apóstolo Paulo era um guerreiro. O apóstolo Paulo foi soldado de Roma. Ele foi um dos cabeças, vamos dizer assim, como soldado de Roma. Tanto é que ele tinha duas cidadanias. Ele tinha cidadania judaica e tinha cidadania romana. Quando os soldados romanos, depois da conversão de Paulo, antes se chamava Saulo, se converteu e se chamou Paulo. Quando ele tem uma experiência com Cristo indo para Damasco, ele se converte. E depois disso, ele passa de ser aquele perseguidor das igrejas. Ele mesmo fala sobre isso na carta aos Gálatas. Ele era perseguidor da igreja e agora ele passa a ser perseguido. Quando, nesse tempo de conversão, o apóstolo Paulo toma um couro numa cidade que ele vai pregar um evangelho, literalmente ele toma um couro. Ele literalmente tomou um couro. A ponto do apóstolo Paulo, em algumas cidades, ele ser apedrejado e colocado para fora da cidade, quase que como morto. Em uma dessas cidades, Paulo está pregando e o povo se sente revoltado, pega o apóstolo Paulo, dá-lhe um couro nele. Os soldados romanos chegam e, se não me falha a memória, também dá uma descascada em Paulo. Paulo, diante da autoridade maior, da hierarquia maior que havia lá, quando ele se declara cidadão romano, o soldado da hierarquia maior reconhece o erro. Por quê? Porque uma pessoa que tinha cidadania romana não poderia ser açoitada, não poderia apanhar por um soldado romano. Então Paulo apela para a cidadania romana e ele diz: eu quero César, eu quero conversar com César, porque a intenção de Paulo é usar da cidadania romana para poder pregar para as autoridades maiores daquela época. Eu estou dizendo isso só para você entender que Paulo tinha conhecimento de guerra. Paulo tinha conhecimento de batalhas. Paulo usa dessa estratégia, Paulo usa desse conhecimento para aplicar o conhecimento que ele está tendo agora de uma batalha espiritual travada nas regiões celestiais. Lembra que eu falei que Daniel, capítulo 10, ele está orando e na região celestial a resposta de oração dele é travada? Pois é, Paulo tem esse conhecimento também. Olha que não tinha nada a ver com o contexto de Daniel. Mas Paulo usa do conhecimento que tem de guerra para nos fazer entender a profundidade do conhecimento de batalha que travamos espiritualmente falando. E você vai entender. São pelo menos 5 níveis de batalha, 5 níveis de guerra que travamos. São pelo menos 5. O que nós chamamos de níveis de batalha de solo. O que é nível de batalha de solo?
é a batalha que eu e você estamos envolvidos pessoalmente e também que envolve família. Um dos níveis mais profundos que o diabo hoje tem usado é para detonar a vida do ser humano, pessoalmente falando, e destruir famílias. É por isso que essas ideologias que têm surgido hoje, ela vem como principal objetivo de quê? De destruir famílias. O principal objetivo do diabo é destruir a família. Então o nível de solo é de pessoal, tentar destruir os seus sonhos. Você luta, e aí de repente você se dá conta e não consegue chegar muitas vezes naquilo que você sonhou. Isso é chamado de batalha de nível de solo. A sua família, muitas vezes, a sua não, em nome de Jesus está repreendido isso. Muitas famílias sendo destruídas, desintegradas. O pai até deu uma educação bacana, mas de repente ele vê o filho muito rebelde, ele vê o filho preso nas drogas, ele vê a traição do lar, ele vê casamento sendo destruído, é filho que não vê pai e mãe como referência. Isso é chamado de nível de solo, uma batalha de solo travada para destruir família. Aí nós temos o ocultismo, aí a gente entra aqui e coisa aqui muito séria. O ocultismo é o envolvimento do satanismo e da nova era. Entende isso? O ocultismo envolve satanismo e nova era. Aí você de repente pode ouvir a palavra satanismo e você achar que o satanismo ele envolve todos os níveis de, como é que eu posso dizer, de anjo caído. Eu vou te explicar isso. Lembra-se que Paulo em Efésios capítulo 6 ele diz, a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Ele está dizendo, a sua luta não é contra o seu vizinho, não é contra o seu próximo. A sua luta é contra, a sua luta é principados, potestades, contra príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Escute isso. Não existe hierarquia de poder nas trevas e nem no céu com relação às categorias. Por exemplo, no céu existe anjos, arcanjos, querubins e serafins. No céu, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Quando o diabo cai, a Bíblia diz que ele arrasta 1/3. Apocalipse diz que o dragão arrasta 1/3 dos anjos. Anjos, classe distinta. Ele arrasta 1/3 dos anjos. No céu tem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Escute isso. O fato de Miguel ser um anjo de guerra não significa que Miguel é melhor do que Gabriel. Porque nos céus não existe hierarquia de poder, existe hierarquia de funções. É cada um no seu quadrado. Anjo transmite recado, arcanjo transmite guerra, é guerra mesmo. Serafins, seres de adoração, aqueles que estão constantemente diante de Deus dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, porque toda a terra está cheia da sua glória. Então existe hierarquia de funções. O que Paulo está dizendo é que principados, potestades, hostes espirituais e príncipes das trevas são hierarquias de funções. Então preste atenção. Essas hierarquias de funções vêm transmitir algo muito sério para a gente. O satanismo envolve principados. É uma hierarquia de função de alto escalão. É chamado hoje de irmandade, mas com certeza está fluindo mais os nomes que nós chamamos hoje aí, como é que eu posso dizer agora, né? Nova ordem mundial. A nova ordem mundial é o alto escalão do satanismo. É o alto escalão da irmandade. Eu vou te explicar mais ou menos isso, com todo carinho falando sobre isso. Uma pessoa que atua na Umbanda e na Quimbanda trabalha com hostes espirituais. O que a Irmandade chama de espíritos em desenvolvimento. Então preste bem atenção. Você já ouviu falar disso aqui? Pombagiras, Exus, né? Por exemplo, uma linhagem de Exus
né, ela pode ter de 3 a 6 mil espíritos dentro da mesma linha, né, o que a gente chama de legião. Lembra quando Jesus se deparou com um jovem, ele vai expulsar o demônio do jovem, ele pergunta: quem és tu? Ele disse: legião é o meu nome. Aquele jovem tinha aproximadamente de 3 a 6 mil espíritos na vida dele. Por quê? Porque uma classe de legiões, soldados romanos, eram de 3 mil a 6 mil soldados juntos. Então, Paulo está distinguindo aqui que existe, né, principados, potestades, principados, potestades, hostes espirituais e príncipe das trevas. É a hierarquia de funções que as trevas têm. Escute, as trevas são extremamente organizadas. Então, pombagira, né, Exus, tranca-ruas, é tudo espíritos que a Umbanda e a Quimbanda usam, certo? Que eles invocam. Agora, irmãos, principados e potestades é a Irmandade que lidera isso. Aí eu quero trazer para você, só para você ter o conhecimento aí. Existe no YouTube, depois você vê lá, né? Você vai digitar inauguração, né, do túnel de São Gotardo. Inauguração do túnel de São Gotardo, no ano de 2016, no dia 1º de junho. Foi inaugurado esse túnel, né, nas ilhas da Suíça. Um túnel onde o principal objetivo deles era passar um trem dentro dele, e eles fizeram isso. Só que houve uma inauguração desse túnel. Na inauguração desse túnel, havia lá, né, o líder, vamos dizer assim, do alto escalão da Irmandade. Ele estava lá. Assiste esse vídeo depois, porque você vai ver a profundidade que a Irmandade trabalha, liberando atos proféticos para detonar pessoas e famílias. E aí, é claro, entrando para o outro nível aí, estratégico, que envolve nações, cidades e bairros e forças da natureza. Eu disse que não dá tempo de discorrer sobre tudo aqui, certo? Não dá tempo. Se você ver esse vídeo, né, da inauguração do túnel de São Gotardo, feito nas Ilhas Malvinas, lá da Suíça, você vai ver. Você fica impressionado com os atos proféticos que são liberados, comandos espirituais liberados para poder de fato influenciar nações, influenciar vidas e influenciar famílias, para destruir mesmo. Então, preste bem atenção. O apóstolo Paulo e a Bíblia nos ensina que coisas espirituais se discernem com espirituais. Tem coisas que você vai falar que as pessoas vão dizer: poxa, isso não tem nada a ver. Mas se você for parar para analisar, por exemplo, nesse túnel é feito um ato profético sobre a sensualidade. E uma das coisas que mais vem fluindo nessa terra é a sensualidade. Uma das coisas que mais cresce nessa terra, sem dúvida nenhuma, também é a sensualidade. Então é um propósito das trevas induzir, encantar o homem, fazer com que o homem, quando eu digo o ser natural, eu, você, o homem, mulher, venha realmente perder o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Agora eu quero ser cauteloso para poder te falar algumas coisas aqui importantes. Preste bem atenção. Existe uma batalha travada chamada batalha, né, de forças da natureza. É impressionante que a Bíblia diz que existe anjos de fogo, anjos de água. Agora, o curioso é que quando você começa a perceber que alguns fenômenos naturais começam a se tornar em alta escala, não só em um país, mas em outros países, pode ter certeza, tem envolvimento espiritual. E eu vou te provar isso. Escute, o diabo tem poder. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus disse que Jesus tem todo o poder. Ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quando Jesus libera essa palavra, ele está mandando um recado para o diabo. Ele está dizendo: você até pode ter poder, mas todo o poder me é dado nos céus e na terra. Jesus está dizendo: não adianta, o seu poder vai ter que se submeter à minha vontade, ao meu comando, à minha ordem.
Então preste bem atenção, Paulo está dizendo, revestivos de toda a armadura. Para quê? Para resistir às astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas diz que está além da compreensão humana. Mas uma vez eu e você revestidos dessa armadura, nós passamos a ter compreensão da maneira que o inimigo começa estrategicamente a detonar a sua vida, detonar a sua família, detonar o seu bairro, detonar a sua cidade, detonar o seu estado. Então preste bem atenção. Existem fenômenos naturais que diretamente têm influência demoníaca, influência espiritual da maldade. Eu vou provar para você na Bíblia. Em Lucas capítulo 8 e Mateus capítulo 8, Jesus está dentro de um barco. Jesus está dentro de um barco. E a Bíblia diz que ele está dormindo, cara. De repente a Bíblia diz que uma tempestade vem e começa a chacoalhar o barco. Eu acredito que você conhece o texto. Os discípulos estão desesperados porque o barco está indo quase que a pique, quase afundando. De repente Pedro vai, chacoalha Jesus e acorda Jesus, porque Jesus estava dormindo. Ele acorda Jesus e diz, mestre, não te incomoda? O barco está afundando. Jesus se levanta, está lá em Lucas capítulo 8 e Mateus 8. Jesus se levanta e a Bíblia diz que ele vai repreender a tempestade. Escute isso. Ele vai repreender a tempestade. A palavra repreender no original ali é dar ordem a um ser espiritual. A palavra no original é, Jesus deu ordem ao mundo espiritual para que aquela potestade que estava tentando afundar o barco viesse cair por terra. Jesus repreende a tempestade e na hora, diz a Bíblia, a tempestade cessa. A palavra repreensão é dar ordem ao mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual pode influenciar o natural. Quer Bíblia? Eu te dou mais Bíblia. Jó, eu acho fantástico. Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava de todo o mal. O diabo está se andando sobre a terra. Aí, lê lá, 1, 2, 3 capítulos de Jó. O diabo comparece diante de Deus e diz, de onde você vem? Ele diz, ir andar a terra. Deus diz, vistes o meu servo Jó? É Deus que diz, vistes o meu servo Jó? Vi. Homem reto, íntegro, temente a mim, que se desvia de todo mal? Vi. Aí, olha bem, o diabo diz assim, ele só é isso aí porque o Senhor dá a ele riquezas. Deus conhecia o coração de Jó. Aí ele diz, você está enganado, filho. Jó é assim porque ele aprendeu a me amar acima de qualquer circunstância. Aí Deus faz o desafio, então tá, beleza, vai lá. Pode tocar. Deus diz assim, só não vai tirar a vida dele. Só não vai tirar a vida dele. Lê lá, irmão. A Bíblia diz que notícias desagradáveis começam a chegar a Jó. O inimigo se retira da presença de Deus e vai atacar Jó. Ele vai usar um fenômeno natural para atacar Jó. Um mensageiro chega para Jó e diz, Jó, os seus filhos estavam reunidos em casa. Um vento forte bateu contra o ímpeto da casa e derrubou e matou todos os seus filhos. Ele diz, um vento forte bateu contra a casa onde eles estavam reunidos e matou todos eles. Sabe o que é isso? O diabo dizendo, eu posso usar de fenômenos naturais para destruir vidas. Queridos, preste bem atenção. A Austrália encarou o maior tempo de queimada da vida deles. A Austrália não conseguiu conter durante meses as queimadas que estavam sendo feitas lá na Austrália. Ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, queimadas começaram a surgir. Claro, escute, tem coisas que é de influência humana. Sim, o cara de repente vai botar fogo numa mata lá para poder plantar, perdeu o controle, o fogo se alastrou e aí perdeu. Não é isso que eu estou dizendo. Tem coisas que é influência humana, sim. Tem coisas que é o homem responsável por elas. Mas a Bíblia afirma que tem fenômenos naturais que acontecem por causa de influências espirituais. É a Bíblia que está dizendo. Olha, quer ver? Deus manda o povo rodear a cidade 7 vezes. 7 vezes. Deus está em Jericó com o seu povo e diz, olha, Josué, manda o povo rodear a cidade de Jericó 7 vezes. Olha aqui isso aqui.
Ele diz, no 7º dia vocês darão 7 voltas. Eu vou mandar tocar a trombeta. Quando vocês trocarem a trombeta, diga ao povo para gritar. O povo dá um grito, as muralhas caíram por terra. Sabe o que é isso? Envolvimento, influência espiritual naquilo que é natural. É a Bíblia que está dizendo, gente. É fantástico, Bíblia é fantástico. O próprio dilúvio deixa bem claro que é uma influência espiritual da parte de Deus para poder influenciar o natural. Chuva, água, a Bíblia diz que abriram-se as represas, a terra foi inundada. Envolvimento. Se Deus usa de envolvimento espiritual sobre o natural, a Bíblia diz que o diabo com as suas astutas ciladas também usam. Então preste bem atenção, nós lidamos com um ser extremamente estrategista, ele é inteligente. Olha, preste bem atenção, você sabe por que essas drogas cresceram tanto? Por causa de influência espiritual. Jesus disse que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O propósito arquitetado do inimigo é levar o maior número de pessoas com ele, porque ele já está julgado. O fim dele é no lago de fogo e de enxofre. O fim do diabo é no lugar onde haverá choro e ranger de dente. Deus não criou o homem para isso. Deus não criou a mim e você para isso. Mas o diabo, com as suas astutas ciladas, ele vai levar uma galera com eles. A Bíblia diz que ele conseguiu levar 1/3 de anjos. 1/3 de anjos. Ele tem até hoje arquitetado, ele tem levantado homens para serem os seus soldados nessa terra. Da mesma maneira que eu e você temos a sensibilidade de entendermos que servimos um Deus tão bom, tão grande, tão maravilhoso, existem aqueles que vendem a sua alma por causa de poder. A Irmandade fala muito bem sobre isso. A Nova Ordem fala muito bem sobre isso. Então preste bem atenção. Ele usa de meios espirituais para envolver o natural. Lembra-se que eu terminei ontem. Você está pensando que eu esqueci? Deixa eu ver a hora aqui, gente. Você está pensando que eu esqueci? Eu não esqueci, não. Lembra que eu falei para você que eu iria falar de um ato profético que foi feito no Brasil. E que hoje o homem perdeu o controle no que está acontecendo no natural? Lembra que eu falei, quando eu terminei a live ontem, eu disse assim, vou provar para vocês que houve um ato profético liberado no Brasil e que o homem hoje não consegue administrar no mundo natural? É claro que não vai, porque tem envolvimento espiritual. Ah, meu irmão, aqui eu vou mexer com você. Vou. Quem tem mais de 30 anos aí, eu tenho 41, para a glória de Deus, com muita saúde. Espero chegar aos 80. Quando chegar aos 80, eu estou pedindo a Deus para chamar minha senha e ó, hasta la vista dessa terra. Vou me esforçar para chegar aos 80. Tomara a Deus que chegue. Então essa turma que está aí, ó, o Dinho, Neia, Merinha, irmã Cláudia, a Marília eu não sei quantos anos tem. O Marcos, eu acho que Marcos pegou, que Marcos tem mais de 30 anos. Eu não sei se ele chegou a ver. Mas deixa eu olhar aqui. A galerinha que está nessa live aí, né, Johnny... Essa galerinha deve ter visto agora o que eu vou falar. Eu não sei se a Dani pegou, porque a Dani tem carinha de nova e tem gente que engana a gente com força. Ó, vocês vão se lembrar agora. Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui, mas em nome de Jesus, orem. Orem e pesquisem depois. Ó, nós estamos falando de um envolvimento espiritual que influencia o natural. Há mais de 30 anos atrás, foi inaugurado no Brasil, Marielle com 39 anos. Então vocês sabem que vocês vão se lembrar aí. Deixa eu cantar uma musiquinha para vocês aqui, vocês vão lembrar aqui. Vou cantar uma musiquinha, eu não gosto de cantar essas músicas não, mas vou cantar para você lembrar assim, ó. Ó, você vai lembrar. Hilari, hilari, oh, oh, oh. Hilari, hilari, oh, 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 hilari, 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 oh, 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 é a turma da... Lembrou aí, irmão? Lembrou? Eu não preciso falar não, o restante não, né? É um programa chamado Programa da Xuxa. Poxa, eu assisti muita Xuxa, gente.
né? Foi um tempo bacana, foi um tempo legal, os desenhos eram legais, não tinha aquela malícia que tem hoje, né? Que a gente vê hoje, né? Você deve ter lembrado aí de muita coisa, TV Colosso, oh meu Deus do céu, TV Colosso. Tá, mas vamos voltar aqui, o programa da Xuxa. Eu vou explicar para você aqui, uma coisa. E aqui eu mudo até o comportamento, porque isso é sério agora. Lembra que eu falei para você que o homem, para adquirir poder, ele vende até a sua alma? O que eu vou falar aqui foi comprovado. Inclusive tem componentes do próprio ex-programa que confessaram isso em redes nacionais, então não tem problema de falar o que eu vou falar aqui. Não tem problema. A palavra Xuxa é oriunda de uma aliança feita no terreiro de Macumba. Exu e Orixá. Xuxa, Exu e Orixá. Isso aqui é coisa de pesquisa, tá? Então, e deixa eu te dizer, eu frequentei terreiro de Macumba, então eu posso também falar sobre isso, porque a gente tem um pouquinho do conhecimento. Eu frequentei durante alguns anos, principalmente quando eu estive no Jockey, eu frequentei terreiro de Macumba, então eu posso dizer isso, né? Tem parente meu que de repente pode não saber disso, mas meus pais sabem, isso aí não é novidade. Então, meu pai mesmo, minha mãe, algumas vezes me levaram em terreiro espírita, na chamada Dona Qualtinha. Então, terreiro espírita. Então, preste bem atenção. O programa da Xuxa foi lançado há mais de 30 anos atrás. Aquele disco voador, até aí, pô, beleza, né? O curioso é que haviam dois personagens no programa da Xuxa, que pareciam ser inofensivos, mas que se a gente for parar para analisar hoje, o que tinha a ver com o programa de criança? O que tinha a ver com o programa de crianças? Existiam dois personagens, é claro, que depois da Xuxa, né? Não tem como competir com a Xuxa. A Xuxa explodiu no mundo, até hoje é referência para muita gente. Glória a Deus que está caminhando na presença do Senhor, rompeu com os laços dela lá e ela teve que pagar um preço muito alto por isso. A filha dela hoje, meu irmão, é escoltada porque a Irmandade até hoje, se bobear, caça a filha dela. Isso é fato, tá, irmãos? Isso é fato. Isso não é conversa de conchichina, não. Então, preste bem atenção. Haviam dois personagens no programa da Xuxa que você vai se lembrar deles. Um era todo vestido de verdinho. Todo vestidinho de verdinho. Mas parecia uma tartaruga. Lembrou desse personagem aí? A galera aí, né? Edinho, Cláudia, irmã Cláudia aí, vocês devem ter lembrado. Era chamado de Praga. Praga. O outro personagem, que era mais alto, cheio de braços, era chamado de... Vai, eu vou dar um tempo aí. Quem lembrou aí, digita aí, né? Vai, digita aí. Um era o Praga e o outro era os irmãos lembram? Digita aí se alguém lembrou. Vai, digita aí, irmã Cláudia, se você lembrou o nome dele, vai. Lembrou aí? Digita alguém aí se alguém lembrou. O outro personagem que tinha no programa da Xuxa. Aí, ó, a Flávia digitou. Um era o Praga e o outro era o Dengue. Então tá aí, Marcelo digitou, Mira, tudo assistiu o show da Xuxa. Todo mundo assistiu. Escute isso, irmãos. É o apóstolo Paulo que afirma que nós estamos lutando contra as astutas ciladas. Ele é extremamente estrategista. Aí a Merinha digitou o dengue. Então preste bem atenção nisso aqui que eu vou falar para você. No programa da Xuxa foi liberado o ato profético de uma praga chamada dengue. No programa da Xuxa eu vou repetir. No programa da Xuxa foi liberado uma praga chamada dengue. Dois personagens que haviam no programa da Xuxa foi liberado o ato profético. O praga da dengue. Hoje é chikungunya. Hoje é um monte. É dengue e chikungunya. Ó, o Brasil foi liberado aonde? No Brasil. Quem vai colher isso? O Brasil. No Brasil foi liberado a praga da dengue. O Brasil está em estado de alerta, não é só com o vírus do Covid-19. O Espírito Santo, meu estado, está em estado de alerta com a maior epidemia de dengue e chikungunya que nunca se viu até hoje. Só no Espírito Santo, aqui na minha cidade, Cachoeira Itapemirim, tem bairros aqui que estão sendo assolados com chikungunya.
Essa semana mesmo passada, eu fui visitar 2 irmãos. Estavam com febre em casa. Eles me ligaram e disseram, pastor, o senhor pode vir aqui em casa orar por nós? Eu falei, claro que vou, claro que vou. Aí eles disseram assim, nós estamos com febre desde ontem, irmão, na hora. Finalzinho de alerta, febre, irmão, só Jesus. Falei, vou, irmão, vou visitar. Cheguei na casa deles, eles estavam com dengue. Dengue. No bairro, há um monte de pessoas internadas com chikungunya. Escute isso aqui que eu vou falar para vocês aqui. Isso é um ato profético do mundo espiritual liberado sobre o natural. A praga da dengue hoje tem matado milhares e milhares de pessoas. Tem pessoas que, se você for dizer isso, eu vou dizer, é besteira. É besteira? Você acha besteira? Se a Bíblia diz que o mundo espiritual pode influenciar no natural, você acha que essas tempestades de enchente que muitas vezes o homem não consegue administrar, e a maior parte delas não vai conseguir mesmo, e a boa parte dessas enchentes que tem acontecido tem envolvimento espiritual. Eu vou mais além contigo. Eu vou mais além aqui com você. Eu vou mais além. Me perdoe pelo tempo. Me dá aí só mais 10 minutinhos que eu vou encerrar e nós vamos orar. Só mais 10 minutinhos. Preste bem atenção que eu vou te dizer aqui. Eu vi a hora aqui, porque senão só Jesus. Eu vou contar uma historinha para você aqui. E em nome de Jesus, me ajude a orar. Me ajude a orar. Me ajude a orar, porque isso é sério. O que eu estou compartilhando aqui é coisa séria. Você se lembra das 2 torres, chamadas a torre World Trade Center, que foi derrubada nos Estados Unidos? Você se lembra disso? Você se lembra disso? Porque é muito recente. Quem não se lembra, né? Das 2 torres, os aviões colidindo e as 2 torres caindo. Ô querido, preste bem atenção nisso aqui. Aquilo ali não tinha a ver só com guerra de governo, não. De islamismo contra, na verdade, os cristãos, não. Porque a guerra é Islã e cristãos. Islã e cristãos. Mas preste bem atenção. Aquilo ali envolve muito mais coisa que isso. Um dos homens que mais perseguiram, por exemplo, os judeus, foi chamado de Hitler. O cara foi carniceiro. Ele matou milhares de judeus. A intenção dele era acabar com o povo judeu. Hitler é a personificação do Satanás, do diabo. Logo, ele tenta tirar aqueles que devem ser luz nessa terra. Hitler foi o homem que quase conseguiu abrir portal espiritual nessa terra. Foi o mais próximo. Ele tinha cientistas renomados trabalhando para ele. Ele chegou próximo de abrir um portal espiritual. Escute isso aqui, escute isso. Tem coisa que eu não vou falar aqui não, porque não dá para falar. Tem coisa que a gente tem que saber administrar, tem que ter responsabilidade. Agora preste bem atenção. Por que 2 torres têm que cair? Por quê? Por que elas têm que demolir? E elas têm que vir de cima para baixo. As torres não caíram de lado, elas dissolveram, elas caíram, elas se desintegraram. É um portal. Se você for olhar para imaginar, é as 2 torres pareadas uma com a outra, cai uma e cai outra. É um portal que no mundo espiritual tem muito a ver, queridos. E preste bem atenção, esses portais são liberados no mundo espiritual com derramamento de sangue. É por isso que somem muitas crianças. É por isso que muitas pessoas são mortas nessa terra. Por quê? Porque a influência do mundo espiritual para o natural vai requerer sangue. Preste bem atenção, o nosso Jesus teve que morrer. Ele teve que derramar o sangue dele por mim e por você. O sangue de Jesus tinha que tocar a terra para requerer da terra o que o homem perdeu. Então preste bem atenção, isso é muito sério. São liberados, se você for ver o vídeo que eu te falei aí, né? A inauguração no canal do túnel São Gotardo, você vai ver o que é um ato profético de satanismo. Você vai ver, morreu gente dentro desse ato profético liberado lá. Nós estamos lidando com o mundo espiritual e o mundo espiritual se discerne com o espiritual. Olha, escute o que eu vou te dizer. O diabo não está brincando. O diabo está nadando de braçada nessa terra, porque infelizmente está faltando conhecimento, está faltando discernimento espiritual para cada um de nós, queridos. Se eu for falar para você de coisas que envolvem o mundo espiritual, você fica de queixo caído.
Tem coisas que eu estou estudando, vai fazer 5 anos, para conseguir discernir o tamanho, o poderio disso. O diabo tentou derrubar Jesus. Ele se colocou diante de Jesus. Lê lá em Mateus capítulo 4, você vai ver. Ele tenta tentar Jesus. Você acha que ele vai fazer o que comigo e com você? Se ele não respeitou nem Jesus, e ele sabia quem era Jesus. Certa feita, Jesus vai se deparar com um jovem que está possesso, endemoniado. Jesus vai repreender e ele vai dizer, olha bem, as trevas reconhecem Jesus. A Bíblia diz que o diabo, o espírito que está naquele jovem diz, o que temos nós contigo, filho de Davi? Eles reconheceram quem era Jesus, o diabo sabia quem era Jesus. Ele tentou Jesus, ele tentou derrubar Jesus, ele tentou afundar um barco que Jesus estava dentro dele. Lucas 8 e Mateus 8 fala sobre isso. E você acha que ele vai fazer o quê comigo e com você? Quando ele olha, querido, preste bem atenção, não é o fato de eu carregar uma Bíblia. Eu tenho aqui em casa, aqui, mais de 40 Bíblias. Eu devo ter aproximadamente aí 56 Bíblias, aproximadamente. Você acha que o diabo me respeita por causa da quantidade de Bíblia que tem aqui em casa? Você acha que é por causa disso? Não é não, porque o diabo também conhece Bíblia. Ele tentou Jesus usando Bíblia. Ele tentou Jesus usando Bíblia. Agora preste bem atenção. Hoje o diabo olha para mim e para você, ele vê algo diferente em mim e você. O apóstolo Paulo diz que nós somos selados com o Espírito da promessa. Então não é pelo fato de eu carregar uma Bíblia que o diabo me respeita. O diabo respeita a gente porque Jesus habita em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Logo, quando ele olha para mim e para você, ele tem que respeitar a mim e você. É claro que quando eu digo respeito, eu digo no seguinte, que quando ele olha para mim e para você, ele sabe que nós não estamos sozinhos. Agora, o que ele puder fazer para detonar a mim e você, ele vai fazer. Ele tem feito isso com o mundo, queridos. Você acha que o Covid-19 não vem para poder despertar a gente? Para poder nos fazer analisar que nós estamos envolvidos numa batalha? Agora, louvado seja o nome do Senhor, que eu vou te provar uma coisa aqui extraordinária. Muito mais que saber que o diabo tem poder para influenciar o mundo natural, para detonar as nossas vidas, nós precisamos saber que ele já é derrotado. Oh, meu Pai, ele é derrotado. Escute isso. Eu nunca vi na história. Eu nunca vi. Ó, vamos lá. Vamos falar de guerra de bairros, tráfico de drogas, né? Quem mora no Rio de Janeiro sabe disso. Aqui Cachoeira, irmão, só o sangue do Cordeiro também. Quem mora na Bahia, não tem para onde. O tráfico de droga, irmão, cresce de uma maneira espantosa. E isso tem a ver com o espiritual, sim. Tem a ver com o espiritual. Aonde que eu quero chegar com isso? Teria lógica, uma pergunta, teria lógica o coronel da polícia militar ou do BOP do Rio de Janeiro virar para os soldados dele e dizer o seguinte, pode entrar no complexo e vocês não vão encontrar nada lá para resistir vocês. Por quê? Porque eu já fui lá e detonei o tráfico de droga lá, então vocês podem ir lá. Teria lógica isso? Fala para mim. Qual era a necessidade então de enviar lá a tropa para lá, se aqueles que poderiam ser resistência já estavam derrotados? Teria lógica. Por quê? Porque era para você sentir o gostinho da vitória que Jesus já conquistou. Ele fez isso com a gente, queridos. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, para a gente poder orar. Eu te pedi 10 minutos e eu vou respeitar isso, né? Ó, Colossenses capítulo 1, verso 13. Ó, Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão de pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então preste bem atenção, olha isso aqui. Colossenses capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado, quem? Jesus. Tendo cancelado o escrito da dívida
Nós tínhamos uma dívida. Fomos nós que demos essa legalidade ao diabo. Lembra lá no Éden? Quando o homem caiu, quando Deus disse não coma, ele comeu. Lembra disso? Lembra? O homem deu essa autoridade. Lembra de Deus dizendo para o homem e dizendo para a serpente, do pó da terra se alimentarás? Quando ele diz do pó da terra, a serpente olhou para o homem, porque nós somos pó da terra. Quando Deus disse, olha, Satanás, serpente, você vai se alimentar do pó da terra, nem esse pó que quando você bate o pé levanta pó, não. Tem gente que pensa que é isso. A mesma palavra pó da terra, quando Deus se refere à serpente, é pó da terra quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e do pó da terra os criou. Olha bem isso. Nós tínhamos uma dívida. Quem pagou ela por nós? O nosso Senhor Jesus Cristo. Olha bem o que a Bíblia diz, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Ele tirou essa legalidade do diabo de tocar em mim e você. Aí a Bíblia vai continuar dizendo, aqui é fantástico, verso 15, capítulo 2, e despojando os principados e as potestades. Sabe o que ele está dizendo? Naquela época, na época de Jesus, ou até antes, na época medievais, quando o exército ia para a guerra, por exemplo, é um exemplo, o Brasil sai para lutar contra os Estados Unidos. O Brasil venceu a guerra contra os Estados Unidos. O líder da tropa do Brasil, o major, o coronel, o que você quiser, tiver lá, você imagina aí. Ele ia até o alto escalão de patente que havia nos Estados Unidos e removia as patentes dele. Isso era uma questão de humilhação, de vergonha. O major brasileiro vai na alto patente que perdeu nos Estados Unidos e arranca as patentes. Isso é uma questão de humilhação. E ele tinha que andar no meio da tropa, simbolizando vergonha, simbolizando humilhação, simbolizando que ele perdeu. Olha o que a Bíblia diz aqui, gente. Olha o que a Bíblia diz no verso 15, capítulo 2 de Colossenses. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando dele na cruz. Eles expôs. Sabe o que quer dizer isso, querido? Sabe o que quer dizer isso? O Senhor nos dá o privilégio de estarmos numa guerra onde Ele já venceu o inimigo. Por que Jesus manda a gente fazer isso então? Para poder a gente ter um gostinho de entender, querido, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. De entendermos que quando Deus age, ninguém pode nos impedir. Sabe quem é o povo que tem autoridade espiritual nessa terra? Eu e você. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, é eu e você. Jesus disse para Pedro, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus disse, eu te dou a chave. Chave fala de autoridade. Chave fala de você ter autoridade. Se tem chave, tem porta. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é contra mim e contra você. Ele despojou principados e potestades, deu a chave na nossa mão. A chave, escute, você não precisa arrombar a porta do inferno, você tem a chave lá. A Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas do inferno, tomou a chave da morte do inferno. E essa chave da morte do inferno está na mão de quem? Está na minha mão, está na sua. Está na minha mão, está na sua. Ele libera atos proféticos, o diabo libera atos proféticos, mas nós temos a chave, nós temos autoridade para romper com isso. Você tem a autoridade de Jesus na sua vida para declarar toda maldição caindo por terra na sua casa, para declarar em nome de Jesus toda macumbaria que tentaram fazer contra a sua vida. Em nome de Jesus, não fique preocupado. Ah, fizeram macumba contra a minha vida. Querido, maior que está em você do que toda macumba. Uma vez eu estava pregando, uma mãe de santo foi na igreja. Ela disse, tudo que você está dizendo aí é verdade, mas tome cuidado, porque o caboclo mandou falar que vai detonar você. Eu disse, fia, continua vindo no culto, porque você vai se converter aqui.
porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Pode botar meu nome na boca do sapo, pode botar meu nome na encruzilhada, pode botar onde quiser, não pega, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O diabo, quando olha para mim e para você, ele vê um selo, o Espírito Santo da promessa. A presença de Jesus está dentro de você, declara isso dentro da sua casa. Jesus, praga alguma chegará à minha tenda. Não é chikungunya, não é dengue, não vai pegar. E se tiver que vir, irmão, preste bem atenção. O diabo é mais uma vez frustrado, é envergonhado, porque Jesus é maior. Jesus já venceu a guerra por mim e por você. Ele expôs o inimigo à vergonha, dizendo, preste bem atenção, eu estou dando autoridade ao povo, que toda vez que você se levantará, eles vão clamar pelo meu nome, eu virei e vou arrasar com o seu propósito, com todas as vezes que você tentar se levantar contra os meus filhos da casa deles, que você tentar se levantar contra a família deles, que você tentar se levantar contra os projetos deles. Tome posse dessa palavra, querido. Eu disse, não dá tempo de discorrer tudo aqui. Eu não consegui falar nem um terço do que eu gostaria de falar para você. Mas eu quero dizer para você, a maior vitória já foi feita por mim e por você na cruz do Calvário. Não fique com medo, querido. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não precisa ter medo. Você precisa ter ousadia de nessa manhã estender as mãos em direção à sua casa, ao seu bairro, profetiza sobre o seu bairro. Aqui na minha rua de cima, tinha duas bocas de fumo. Você acha que eu desprezava aqueles meninos que estavam ali? Claro que não. Eu passava por eles e eles diziam, e aí pastor, como é que o senhor está? Alguns me conheciam como esquerdinha, jogava futebol. E aí esquerdinha, como é que você está? E outros diziam, rapaz, é pastor. Aí eu brincava com eles, e aí como é que vocês estão? Aí, preste bem atenção, eu passava e profetizava. Um dia eu disse para eles, ó, um dia Jesus vai pegar vocês. Eu comecei a fazer uns atos proféticos que Jesus colocou no meu coração aqui. Eu não vou falar o que foi, não. Comecei a fazer uns atos proféticos aqui. Pergunta quantas bocas de fumo tem aqui em cima. Pergunta, nenhuma. Você sabe para onde foi? Eu passei agora essa semana. Eu passei essa semana agora por dois. Eu não vou falar o nome aqui, não. Sabe para onde eles estavam indo? Para a igreja. Para a igreja. Não é para a minha igreja, não. É para a igreja de Jesus. Eu não estou preocupado se vai para Consumados, não. A minha questão é que eles vão para a presença de Jesus. Os dois estavam indo. Eu buzinei e disse, aí, varões. Ele diz, Pai, Senhor, pastor. Oh, glória a Deus. Profetiza sobre o seu bairro, querido. Profetiza sobre a sua vizinhança. Quando você estiver chegando em casa, quando você entrar na sua rua, estenda as mãos, deixa te chamar de doido. Estenda as mãos sobre a sua rua e diz, Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença venha sobre essa rua aqui. Que a tua presença se manifeste na minha vizinhança, se manifeste aí em Belfor Roxo, se manifeste em Nova Iguaçu, se manifeste em Cachoeira Itapemirim, se manifeste na Bahia, se manifeste em Salvador. Querido, preste bem atenção, nós temos autoridade nessa terra para isso. Nós temos autoridade para isso, essa autoridade foi dada a mim e a você. Você precisa tomar posse disso nessa manhã. Eu já ultrapassei a hora, pelo amor de Deus. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus, vamos orar 21 dias. Fechamos bem ou não fechamos? 21 dias. O conhecimento que Deus está dando a gente é para a gente entender. Pode vir, meu irmão, isso tudo é cumprimento. O Covid é cumprimento da palavra. Eu não tenho dúvida disso. Mas a diferença de mim para muitas pessoas é que eu sei com quem eu tenho crido. Eu sei aonde eu estou ancorado. Aí, tá vendo? Ó, precisamos orar. A Vanessa está pedindo oração aqui. Primo, ore por minha amiga Camila Santiago, que acabou de perder o esposo com a doença do Covid. Em nome de Jesus, ore agora pela sua cidade. Você pode começar a fazer isso em nome de Jesus? Vamos orar? Me perdoe aí pelo horário, mas eu preciso compartilhar essas coisas com vocês. Querendo ou não, nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Nós estamos envolvidos. E eu procurei ser sucinto. Bíblia. Escute, querido. Tudo que você vai ouvir a respeito de qualquer pessoa que envolva o mundo espiritual, ela tem que te dar a Bíblia.
ela tem que te dar a Bíblia. Ela tem que te dar a Bíblia. Eu procurei te dar a Bíblia nessa manhã. Porque a gente precisa ter temor no nosso coração. Vai além do que podemos imaginar. O mundo das trevas está preparado para combater a luz. E a luz sou eu e você. Jesus diz que nós somos sal e luz dessa terra. Em nome de Jesus. A Vanessa está dizendo aí, eu apoio por mais 21 dias. Amém, querido? Fico feliz por vocês estarem sendo edificados. Eu já vou deixar marcado aqui com vocês sexta-feira, 7h30, a gente entra aqui de novo aqui para a gente poder estar batendo um papo. Ok? Nós vamos tentar marcar aí 2 vezes por semana para a gente poder estar batendo um papo. De repente a gente não faz de manhã só, a gente faz também à noite, aí a gente vai compartilhando aí. Ok? Sexta-feira, 7h30, então a gente para orar de novo aqui. Em nome de Jesus. Que bom que vocês estão sendo edificados. Entenda, eu também estou sendo muito edificado nessas lives. Muito, muito, de coração. Muito. Eu não podia, eu já estava sentindo incômodo de compartilhar isso com vocês. Já tem mais de uma semana, já tem, na verdade, deu de semana, sexta-feira passada. Né? Então, né, tem muita coisa aqui que eu poderia dizer. Muita coisa. Né? E a gente precisa orar, queridos. Precisa orar. A chave está nas suas mãos. Chave significa autoridade. A chave significa autoridade. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é igreja. Igreja não é prédio, igreja não é parede. Não é isso, não. O ajuntamento é fundamental. O ajuntamento da igreja é fundamental. O ajuntamento fortalece a comunhão entre os cristãos. O ajuntamento fortalece a sua vida espiritual. Mas o ajuntamento é uma prova clara de que a igreja está se unindo. Ligados pelo auxílio de todas as juntas e medulas. Apóstolo Paulo, capítulo 4 de Efésios. Ligados pelo auxílio de todas as juntas. Até que chegamos à unidade perfeita e do conhecimento de Cristo Jesus. Você chegou? Eu não. Caramba, confesso que eu tenho muito que aprender na minha vida ainda. Mas estou me esforçando. Estou me esforçando, em nome de Jesus, estou me esforçando. Vamos orar, queridos? Tá aí, ó, a Vanessa pediu, depois você manda para mim, você colocou o nome dela aí, depois eu vou anotar aqui, vou continuar em oração a respeito desses pedidos que estão aqui, em nome de Jesus. Quando você estiver orando nessa manhã, a gente veio orando pelos médicos, pelas enfermeiras, pelos técnicos de enfermagem, e eu cometi um erro de não orar por aqueles que higienizam, que estão higienizando os hospitais. Né? Os faxineiros, com todo respeito da palavra e carinho, sem querer ofender, nada disso diminui nada, muito pelo contrário, eu não achei outra palavra não. Então, os zeladores, né, que são fundamentais para esterilizar os hospitais, higienizar os hospitais, essas pessoas também estão vulneráveis, então precisamos também orar por eles. Ok? Vamos orar? Você pode levantar um clamor na sua casa aí, comece a orar. Em nome de Jesus, comece a dizer, Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa autoridade nessa manhã. Você pode orar? Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa autoridade nessa manhã. Eu glorifico ao Senhor porque a Tua palavra é a Tua palavra que é viva e eficaz. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, qualquer arma forjada das trevas contra as nossas vidas, seja jogado por terra, Senhor. Nós temos uma ordem e a Tua palavra diz que nós tomamos posse dessa palavra, dessa autoridade. Nós nos revestimos de toda a armadura do Senhor para resistir às astutas ciladas do diabo. Eu glorifico ao Senhor por cada vida nessa manhã, Senhor, que está nessa live, aqueles que vão assistir, aqueles, meu Pai, que realmente nessa manhã estão se posicionando de uma maneira diferente, que serão vozes proféticas para declarar sobre os seus bairros, sobre a sua vizinhança, sobre a sua rua, sobre o seu estado, a presença do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor já despojou o inimigo das nossas vidas na cruz do Calvário. Toda cédula que dava legalidade ao inimigo contra as nossas vidas, o Senhor tomou da mão dele e cravou na cruz do Calvário. É o Senhor mesmo que disse, está consumado. Nós somos libertos, somos sarados, somos curados e principalmente somos moradas do Teu Espírito Santo. Nós bendizemos o Teu nome, Jesus. Oramos, Pai, por essa
irmã que perdeu o marido no Covid. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nessa manhã venha, meu Pai, de encontro, Senhor, a essa jovem. Em nome de Jesus, Pai, abençoe, Pai, a vida, Senhor, em nome de Jesus, da Camila. Que a Camila receba do conforto, do discernimento, da orientação do Teu Espírito Santo sobre a vida dela. Pai querido, perdeu o marido, Senhor. Em nome de Jesus, perdeu o seu esposo para essa enfermidade que tem assolado o Brasil e que continuamos a clamar. E em nome de Jesus, é no nome de Jesus que damos uma ordem a essa enfermidade, bata em retirada do Brasil, seja dissipado dessa nação. Em nome de Jesus, clamamos para que o poder do Senhor venha dissipar, venha desfazer, meu Pai, toda a legalidade que o Brasil deu. Isso também é consequência de muitas pessoas que escarneceram de Jesus nessa terra. Portanto, Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, essa mulher que perdeu o seu marido, abençoe a sua família. Em nome de Jesus, conforta esse coração, porque agora, Senhor, não existe palavras que possam expressar e trazer tranquilidade ao coração dessa mulher. Palavras humanas agora não adianta. Quem vai confortar é o Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os enfermos. Libera cura sobre os enfermos nessa manhã. Em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor tem curado, sarado a terra do nosso coração. São 21 dias que nós estivemos clamando aqui pelos profissionais da medicina. E nessa manhã, oramos em especial pela vida dos zeladores dos hospitais, por aqueles que têm limpado os hospitais, que têm, meu Pai, esterilizado os hospitais, que tem, meu Pai, se envolvido até mesmo nessa linha de frente, junto com enfermeiras, junto com médicos, técnicos de enfermagem. Pai, em nome de Jesus, abençoe esses homens e mulheres que têm limpado os hospitais. Livra eles, Senhor, desse vírus. Pai, abençoe, Senhor, os governantes. Caia por terra todo espírito de mamão dessa terra. Em nome de Jesus, todos os sanguessugas sejam envergonhados. Governadores que só têm pensado em, meu Pai, roubar do Brasil, que eles sejam envergonhados, porque isso também é um projeto das trevas. E o projeto das trevas é, meu Pai, detonar uma nação economicamente. Em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, abençoe, Senhor, cada vida que está nessa live nessa manhã. Eu oro, Senhor, pelo propósito dos Teus filhos. Eu oro, Senhor, pela vida dos Teus filhos. E que, em nome de Jesus, nós possamos tomar posse dessa autoridade que só o Senhor pode nos dar. Eu abençoo, Pai, cada vida e declaro a presença do Senhor sobre os lares. Eu oro, Senhor, como a Danila está pedindo agora, pela vida do Henrique, Senhor, em nome de Jesus. Que essa criança nasça com saúde, que essa criança nasça saudavelmente, assim como eu oro pela vida, Senhor, da Lorena, assim como eu oro pela vida da Camille, Senhor. Em nome de Jesus, oramos, Pai, da Karina, que o Senhor possa abençoar essas crianças dentro do ventre das suas mães. Que sejam elas representadas por todas as crianças dessa terra que estão para nascer, que estão no ventre das suas mães. Sim, Deus, eu abençoo esse homem, esse chefe da família, esse provedor do lar. Que não falte o pão de cada dia. Eu abençoo essa mulher, Senhor, essa irmã, que é aquela que traz a harmonia para os seus lares. Nós tomamos posse da Tua palavra nessa manhã. Obrigado por esses 21 dias tão extraordinários na Tua presença. Como que eu tenho aprendido, Senhor? Portanto, Pai, em nome de Jesus, receba a minha gratidão, a nossa gratidão por essas manhãs. Sexta-feira estaremos de volta, reunidos novamente, para estarmos juntos orando. E eu peço ao Senhor, abençoe suas famílias, abençoe as suas cidades, os seus bairros, abençoe, meu Pai, as suas ruas. Que em nome de Jesus seja dissipado todo o propósito das trevas contra a vida dos Teus filhos. Eu os abençoo nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, perdão aí pelo horário, só Jesus. A gente tenta ficar meia hora, mas passamos bem hoje. Então que Deus abençoe sua vida, sua casa. Muito bom poder estar com vocês aqui, muito bom estar com vocês aí do Rio de Janeiro, meus primos aí. Muito bom estar com vocês aqui de Cachoeiro, o pessoal lá da Bahia, irmã Cláudia.
Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por não me deixarem aqui sozinho aqui. Obrigado aos irmãos da Consumados aí, essa turma extraordinária da Consumados aí. Uma igreja que Deus tem levantado para ser diferença aqui nessa terra também. Deus abençoe, beijão no coração de vocês. Deixa marcado então para sexta-feira, 7h30, nós estamos aqui novamente. Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus.